Irmãos, vocês podem abrir as vossas Bíblias no livro de ontem. Continuar o estudo de ontem, a mensagem de ontem. 1 Samuel, capítulo 7, nós fomos até o versículo 10, mas não expliquei o versículo 10. Continuar o assunto de arrependimento. Se der para mim terminar aqui até o 17, aí nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 30, que fala também do arrependimento. É muito necessário nas nossas vidas o arrependimento. O primeiro passo é o arrependimento dos pecados confessado em Jesus Cristo, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Mas muitos, ou a maioria, eles querem Jesus como Salvador e não quer Jesus como Senhor. Senhor quer dizer como dono, nosso dono, nosso marido. É estranho falar isso, mas ele é. Nosso, a igreja. A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10, então, onde nós vemos que Samuel, aqui nós vimos no versículo 3, que ele, quem ouviu a mensagem ontem sabe, mas aqueles que não ouviram, mas ela está gravada, né? Ela está fácil de saber. Que Samuel, ele falou para toda a casa de Israel, que eles arrependessem, que eles voltassem para o Senhor. Então é aquela luta, e a pessoa luta com a carne. Nós lutamos com nós mesmos para vencer o mundo. Dentro de nós, o espírito, ele luta com a carne, e a carne com o espírito. Então, aí por causa para eles vencer a guerra, a luta com os filisteus, mas quando eles se converteram, aceitaram o chamado de Samuel ao arrependimento, que tirasse os deuses estranhos, a idolatria. Tem muito seguir uma religião em deuses, uma entidade religiosa, mas não, que não oferece salvação, que não oferece o Salvador que é Jesus Cristo. Então Samuel, ele falou, prepara o vosso coração para o Senhor. É para preparar o coração da alma, o coração do centro da alma, do nosso ser, onde nós raciocinamos. Não é esse coração de carne. Então é para preparar. E depois eles aceitaram, e aqui nós vimos, no versículo 10, que aí os filisteus correram deles, fugiram, porque o Senhor ajudou eles. Ainda ele fala no versículo 12, né? Olhe bem que fala. Ele chamou pelo nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos falar isso. Até aqui. E ele vai nos ajudar. Então, o versículo 10 diz assim: ó, e aconteceu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar com os filhos de Israel. Olha aí. Então vejam só que a força de Israel, agora, ela se apoia sobre o sangue derramado de um cordeiro imolado, que simbolizava
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Estava simbolizando. Então quer dizer que a Israel agora já estava apoiando. Não estava confiando nos deuses. Hoje também, quando nós deixemos de confiar nos nossos deuses, nossa religião, então nós tiramos tudo, os astarotes dentro de nós, das nossas vidas. Aí ele disse, continuando no versículo 10, mas o Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os desbaratou, quer dizer, confundiu, de tal maneira que foram vencidos diante de Israel. O Senhor, ele não dá vitória ao homem pecaminoso, o homem que está em pecado, o cristão que está desagradando a Deus. Então o Senhor não dá vitória, ele só vai ter derrota. Para nós termos vitórias, nós precisamos estar obedecendo o Senhor. Ou o propósito, procurando obedecer ao Senhor. Está no coração, eu quero obedecer ao Senhor, o meu Deus. Embora que falhamos, mas precisa se pôr no coração. E só pode dar vitória também a seu Filho, ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Ele. E se estivermos apropriadamente em Cristo Jesus, com o nosso coração voltado para Ele, tem feito tudo que Ele tem feito na cruz para nos salvar. E a sua vitória, que é a vitória de Cristo, a vitória que Cristo teve na cruz, será nossa. Que Cristo venceu o maligno, o Satanás, a morte, o desafio, tudo na cruz. E este é o caminho que foi determinado. O caminho da cruz, onde Jesus Cristo pagou nossos pecados, onde Ele morreu pelo mundo todo. Hoje, Ele é o nosso advogado. Ele é Salvador, e nós cristãos Ele é advogado, que disse lá em 1 João, no capítulo 2. Que Ele diz que é para não pecar, Ele dá um conselho. Mas se alguém pecar por isso, a nossa garantia, temos um advogado, olha a missão do advogado, junto com o Pai, diante de Deus. Ele nos defende, a nossa causa. Porque ele morreu por nós. Ele fala, Ele fez a propiciação pelo nosso pecado, lá diz. Mas não somente pelos nossos pecados, mas pelo de todo o mundo. Então Jesus, Ele pagou o pecado de todo mundo. Desde o que nasceu, do que formou o mundo, até o final último que vai nascer e vai morrer. Mas está paga a dívida. A dívida está paga. Ele levou os pecados na cruz. Mas só que não vão todos se salvar, porque não crer. A conta está paga. Mas se nós não ir buscá-las, buscar Ele, aí a morte dele para o indivíduo que não busca Ele, que morre sem a salvação. A morte de Cristo para tal pessoa é em vão. Ele pagou os pecados, mas a pessoa não usufruiu do sangue derramado na cruz. É isso que é o caminho nosso, é o caminho da cruz de Cristo. Ele diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E o versículo 11 diz, e saindo os filhos de Israel de Mispá, porque tem uma versão, eu não sei se é a Fiel
ou é século XXI. Está escrito Mispá. Aqui tem o Z, né? Mispá quer dizer, eu escrevi até aqui, ó, Mispá. Mispá, torre de vigia, foi uma cidade de Benjamim, lugar para comemorar a vitória dada por Deus. Por isso que fala aqui, ó, e saindo os filhos de Israel de Mispá, porque eles venceram, eles foram, né, comemorar a vitória. Perseguiram os filisteus, ferindo-os até abaixo de Betcar. Isto é a vontade de Deus, que nós teremos vitória também. Esse é o filho. Betcar quer dizer casa do cordeiro. Lá em Neemias, nós vamos lá, eu estive olhando já, né? No capítulo 3, versículo 14, e tem outra passagem que eu não me lembro agora. Fala, Bet-Caquerem. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou pelo nome de Ebenezer, dizendo, tem um hino, né? Era Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, todos os procedimentos deles, Samuel orando, lutando, aconselhando eles. Ó, Samuel aqui está no final, que ele era juiz, né? O juiz, o número 13, 13º. Aí depois no capítulo 8, nós já estudamos sábado passado, né? Que Samuel, ele tinha posto os seus filhos como juízes, e deu problema, que os filhos saíram fora do caminho do pai. E acontece muito isso hoje. Então, o Senhor sempre, e quando ele fala que até que ele nos ajudou, e ele sempre nos ajudará, mas se olharmos para Cristo como fonte, uma fonte quer dizer uma nascente de água viva. Jesus, ele é a fonte de onde nasce a água viva, de onde nasce a salvação eterna, viva eterna, que nunca mais acaba, nunca mais se perde, nascente da água viva, eterna. Quem crê em Jesus, de verdade, por todos os defeitos que tem, todas manias que nós temos, uns tem mais, outros tem menos, mas a fé dele, genuína, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o problema dele, como ele viver, como ele vive, isso aí é ele com Deus. É Deus que sabe o coração e Deus que vai julgar. Deus vai julgar cada ato. Todas as palavras ociosas que saem da nossa boca. Pense bem. Você sabe o que é palavra ociosas? Palavra à toa. Eu acho que nós falamos mais palavras ociosas que palavra, né? Deus é que sabe. Você vai julgar. Mas não que vai para o inferno. Vai no tribunal de Cristo. Então, aqui no 13 ele fala, foram, pois, os filisteus humilhados, e não vieram mais ao termo de Israel. E a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Todo inimigo, hoje, daquele tempo, vamos falar de hoje, todos os inimigos da nossa alma, pode ser sujeitado
e não retornará mais, enquanto a nossa fé está em Cristo, e mais obediência, sujeição, submissão a Cristo, a Ele somente. Se nós, povo de Deus, não relaxar que aquilo que João disse lá em Apocalipse, que tenho contra ti, que deixar o teu primeiro amor. Nós não devemos deixar o nosso primeiro amor, aquele entusiasmo que nós tínhamos para servir a Deus, para falar dele, para vir aos cultos. Primeiro amor. Então nós não devemos relaxar. Aí ele, como vimos aqui, que eles foram humilhados, filisteus inimigos, e não vieram mais ao termo de Israel. Nós precisamos estar bem ligado com Cristo, em oração, servindo a Ele, para deixar o inimigo humilhado, não deixar que ele tire a vitória sobre nós. O inimigo, ele quer ver um cristão caído. O inimigo, ele quer ver o cristão fora da igreja. O inimigo quer ver o cristão arrumando confusão com os outros, blasfemando, reclamando, brigando, levando outros na justiça. Todas as coisas o inimigo bate pau. O inimigo não quer ver a igreja bem, de forma nenhuma. Ele quer ver a igreja fracassada. O inimigo quer que louvamos a ele. O inimigo é tão sagaz que disse lá, eu acho que é 2 Coríntios capítulo 11, ou 1 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, o capítulo 4, eu esqueci, mas não vamos lá, eu vou ler lá. Que o maligno, Satanás, ele se transfigura, olha, transfigura, não é dizer que ele transfigura em anjo de luz, olha bem, para poder enganar o escolhido povo de Deus. Você olha, você pensa, ele não apresenta, e como eu falei esse dia na casa de alguém, ele não apresenta como fala como um chifrudo, ele não apresenta como um feio, de caudas grande, fala de tanto nome para ele. Não, ele transfigura em anjo de luz e engana. Aqui então no versículo 14 ele fala: e foram restituídas os filhos de Israel à cidade que os filisteus tinham tomado dos israelitas, desde Herom até Gate, com os seus termos, quer dizer, com as suas fronteiras. E Israel as libertou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Viu só? Então for restituída aos filhos de Israel. O Senhor, ele ajuda, ele quer tomar tudo que Satanás tira de nós. E tirou dele. Tudo que Satanás rouba, o Senhor, ele quer tirar e nos restituir novamente. Por isso, e isso só pode se obter através do novo nascimento em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, um novo nascimento, que nós nascemos de novo, nós vencemos a morte, vencemos tudo que ele roubou, porque Satanás,
Ele fala que ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele destrói as pessoas. Ele faz o maior estrago sobre a... E o cristão precisa estar bem afinado com Cristo, com Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem medida. Então, é esse Jesus que nós seguimos. Então, tudo que ele tomou do israelita, aí teve paz. Satanás tira a paz hoje do cristão. Ele não é que ele tira a salvação, mas a alegria da salvação, de você ter aquele prazer de servir a Deus. Se você estiver servindo Ele, a ver o cristão está servindo Satanás, nem está pensando. Nem está pensando. Se não estiver servindo a Deus, está servindo o outro. Se eu estiver servindo a mim mesmo, se nós estiver servindo a nós mesmos, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a nossa carne. É claro que estamos servindo, dando vitória para o inimigo. Então Samuel julga Israel, ó, versículo 15. E julgou Samuel a Israel todo o tempo que viveu. De fato, Samuel foi o último juiz na ordem dos eventos, e agora mudados, mas não por Deus, foi pelo homem, que nós vimos sábado, e sim pelo povo. As ideias aqui e estratégia que vem e nasce do homem. Quer dizer que da carne, se nasce do homem, nunca pode ser abençoada por Deus. Nunca. É obra da carne. Às vezes o homem escolhe, em vez de deixar Deus escolher, né, ter paciência, esperar a hora certa, mas nós avançamos o sinal. Isso é um hábito que nós temos. Nós que fazemos as nossas escolhas. Esquecendo, deixa Deus escolher. Mas eu vou contar uma coisa. Eu era ingênuo de tudo. Eu acho que eu tinha aí uns 12, 13 anos. Eu desde 12 anos, 13 anos, eu já pensava em casamento. Vocês sabem que eu não sabia nada, só sabia do espiritismo, nem da católica eu não sabia. Né? Só do espiritismo, porque ia no centro lá no vô. Então eu aprendia com ele, rezar o Pai Nosso. Né? E eu rezava o Pai Nosso. E rezava tanta reza, que agora, bicho, tanta. Eu pedia para Deus uma namorada com mulher que eu casasse com ela. Ficava preocupada, pedia para Deus. E eu nem conhecia a minha velha nessa época. Não tinha sido vizinha nossa ainda. Então, a gente às vezes pede as coisas para Deus, mas você escolhe. Aí você faz as coisas atrapalhadas e pede para Deus abençoar. E Deus, que tão misericordioso que Ele é, às vezes Ele abençoa. Ele sabe as nossas fraquezas. Então, aqui nós vemos, e o versículo 16. E todos os anos ia e rodava a Betel, e a Gigal, e a Mispá, e julgava Israel em todos estes lugares. Ele arbitrava como juiz. Samuel, ele é juiz, o 13º juiz ele era, e o 12º que eu vi aquele dia, Sansão. Os para trás agora na ideia eu não lembro. 17. Entretanto, voltava-se depois para Ramá,
porque ali estava a sua casa, e ali julgava a Israel. Edificou ali um altar ao Senhor. Agora, nisto aqui, contemplamos que o sacerdócio arônico, estando agora suspenso, resultou em que Samuel não era somente um profeta e um juiz, mas também um sacerdote. E, portanto, ele era um tipo de Cristo. Sobre Davi, o sacerdócio seria restaurado e a arca posta de novo no seu lugar apropriado. Porém, faltaria ainda alguns anos para isso acontecer. Perdão, irmãos, vou evitar essa tosse aqui. Que aconteceria com Davi. Isso. E agora, então, vamos, falando em arrependimento, que era lá que eu ia, mas quis terminar aqui. Em Deuteronômio, capítulo 30. Arrependimento recompensado. Volta para trás, Deuteronômio, capítulo 30. O arrependimento sempre ele é recompensado. E muito. E muito. Quando nós arrependemos de algo, ganha vitória. Quando eu arrependi dos meus pecados, que aceitei Jesus, eu fui recompensado. Os cristãos, irmãos, os irmãos sabem, muitos sabem disso. Além dele ser recompensado na vida espiritual, é recompensado na vida material. Eu não tenho como contar de tantas coisas de material que ganhamos. A gente ganha. O cristão, quando ele passa na família espiritual, ele só tem a ganhar. Esta camisa aqui é ganhada. Tenho vergonha de falar, eu agradeço quem é que me deu. E vale muito. Não preciso comprar camisa, não preciso comprar calça. Graças a Deus. Mas só que tem gente que não gosta, não quer ganhar, porque é roupa usada. Irmãos, só é lucro. Lucro. E será que quando lhe sobrevier, o versículo 1, e será que quando lhe sobrevierem todas estas coisas, e bênção, e maldição, olha, a maldição também vem, que tenho posto diante de ti, e as repensares em teu coração, no meio de todas as nações, as quais o Senhor teu Deus te tiver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme a tudo que eu tenho ordenado hoje. Hoje, é hoje. Esse hoje não acaba não. Não tem fim. Vai ter um dia. Tem um dia tem a hora até. Então, tu e teus filhos, como todo o teu coração e com toda a tua alma. O Senhor também te fará voltar do teu cativeiro, e terá misericórdia de ti, e tornará a te recolher dentre todos os povos entre os quais te tiver espalhados o Senhor teu Deus. Olha, com o efeito, com o resultado, o Senhor, por meio de Moisés, aqui é por meio, Deus sempre trabalhou no mundo, na terra, por meio de alguém. E no Antigo Testamento, tudo ele usaria simbolizando Cristo. Aqui, por meio de Moisés, diz a Israel que eles lhe
cometerão falta, e desse modo trariam todas as maldições sobre eles, menos ou nós mesmos nos dias de hoje. Eu vou completando, escrevendo assim, no fim eu atrapalho. Então, Deus usando Moisés falando para Israel que vocês cometerão faltas. E desse modo trariam todas maldição. Então, se eles cometessem falta, e se nós cometemos falta hoje, se nós demorar muito para arrepender, ficar em falta com Deus, vai se arrepender, porque vai ter prejuízo, vai ter varada, vai ter castigos. Então, e nós também, nós hoje e eles, então ele fala no 2, e se te converteres, o problema é converter, que ninguém quer converter. Ninguém quer converter, sair do mau caminho para ir para um bom caminho. Ninguém quer converter a sua vida, sair das trevas do mundo para ir para o mundo espiritual, para ir para Cristo. Fora, se te converter ao Senhor teu Deus e obedecer a sua voz conforme a tudo o que eu tenho ordenado hoje. Então, obedecer a sua voz, a voz do Senhor, não é a nossa voz. Então, a tudo o que eu te ordeno hoje. Ele está dando ordenança. Quer ou não quer? Tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então aqui nós vemos falando do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira renúncia, ela mudará a situação. Muda. A situação da pior para a melhor. Irmãos, as pessoas levam em brincadeira, não acreditam. O povo de Deus não deve pensar diferente. Pensa que isso é passageiro. Não vale a pena. Não vale a pena seguir, fazer esse sacrifício. Acha que é sacrifício. Mas é um sacrifício voluntário e prazeroso servir ao nosso Senhor. Aí ele fala, o Senhor também te fará voltar do teu cativeiro. Se arrepender, ele faz voltar do cativeiro, de onde você está preso. Hoje o cativeiro, hoje o pior, é o mundo. Se obedecer a palavra do Senhor, o que Ele ensina, Ele faz você sair do mundo, do cativeiro, do lugar do mundo que você está preso. Tem muitos que te prendem lá que você não sai, que atrapalha para servir a Deus. Atrapalha para poder reunir nos cultos. Está em geral isso. O mundo atrapalha muito as pessoas. Então ele diz, o Senhor também te fará voltar do teu cativeiro e terá misericórdia de ti. Tem essa. Ele salva, ele tira do cativeiro, onde você está preso, está sequestrado por Satanás. Está sequestrado, está preso e não sai de lá. Aí ele tira de lá e terá misericórdia de ti e tornará a te recolher dentre todos os povos, entre quais te tiver espalhado o Senhor teu Deus. Então ele está falando para Israel, para eles, isso aqui Moisés falando. Mas hoje nós temos que pegar isso para nós, o povo de hoje. Então, e isso também, falando deles, e acontecerá na vinda de Jesus Cristo, um remanescente de Israel. Os judeus, tudo que tiver espalhado, vai se ajuntar tudo. Vai juntar tudo, de todas as raças. Os que morreram também com Cristo. Vai ressuscitar com o corpo glorificado. Vai juntar
todos e morar com Jesus no reino milenar. Parece que isso é como diz uma oferta, conto de carunchinha. Parece que é uma novela isso aí. Parece que é uma novela que não tem fim, acaba e começa outra, acaba e começa outra. Não. Agora a pessoa do nosso meio, no dia de hoje, quando ele parte deste mundo, aí ele vai saber a verdade. Se ele partir com Cristo, ele vai estar gozando, ele vai ver todo momento. Se ele partir sem Cristo, ele vai saber o que ele perdeu, ele vai reconhecer. Ele vai ter uma surpresa muito grande. A pessoa, quando morre, se morrer sem Cristo, ele vai ter uma surpresa muito grande. No momento que ele fecha os olhos, que ficou inerte, ou não precisa nem estar no caixão, no momento que caiu. É isso, irmão. Então, mesmo se tiver sido espalhado até a extremidade dos céus, olha aí, ó, mesmo que tenha espalhado sobre a extremidade dos céus, porque os céus, né, não tem fim, né? Parece que esconde o horizonte lá. Você vai para lá, está o horizonte. Está a extremidade dos céus, dali te recolherá o Senhor teu Deus, e de lá te tomará. Isso é na segunda vinda que vai acontecer. Na vinda do Senhor, ele vai recolher, trazer tudo junto, todos os judeus, dentre todas as nações do mundo, e os trará para Israel. Jeremias capítulo 32, 37, 41 diz isso. E te levará o Senhor teu Deus para a terra que herdaram os vossos pais, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. Aí vai possuir bênçãos prometidas por Deus. Todas as bênçãos que ele prometeu, mas devido à obediência. Nós, quando nós éramos do mundo, quando alguém pregava para nós, a pessoa pregava essas coisas. Pregava para nós, tinha o céu, que se você aceitasse Jesus, renunciasse ao mundo, você ia ser salvo para sempre, não perderia a salvação nunca mais. A vida aqui na terra, a vida como cristão não é fácil, é difícil, nós sabemos disso. Muitas coisas nós não sabemos, que nós não experimentamos ainda, tem muitos sofrendo, pior ainda. A vida não é fácil para ninguém, mas é melhor sofrer com Cristo na vida do que sofrer sem Cristo. É isso que está dizendo. Aqui ele inclui sobre tudo que aceitarão o Senhor Jesus Cristo como seu Messias e Salvador. Zacarias 13, 6. Então, tudo que aceitar Jesus, tudo que aceita Jesus, que aceitou Jesus, ele vai ter um privilégio muito grande, sem merecer. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada, nem pisar nessa terra, nesse chão aqui, que Deus nos dá. É tudo pela misericórdia de Deus. Aí no 6 ele fala uma cirurgia. E circuncidará o Senhor teu Deus o teu coração, e o coração de tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, a fim de que tu vivas. Aqui ele fala do novo nascimento, aceito por Israel, falando para eles, se referindo a aceitar Jesus Cristo, e também que é mencionado para o apóstolo Paulo lá em Romanos 2, 28 e 29, e falando para nós hoje. Então, vê bem, e circuncidará
o Senhor o teu coração, e circuncidará o Senhor teu Deus o teu coração e o coração da tua descendência. Então, Deus, ele circuncida, ele faz uma cirurgia, ele faz que você, que ainda não passou por esse processo, ele faz no seu coração, deixar o Espírito Santo entrar, ele faz um corte. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Quer dizer, ele tira um coração duro e coloca um coração mole. Para nós entender. Mas é o coração da alma. A nossa alma, o nosso ser, por natureza, é duro. É como pedra, que precisa de ponteiro para quebrar. E o Espírito Santo, ele tem força, ele quebra. Aí põe um coração perdoador, que perdoa. Um coração que não odeia. Um coração que esquece o passado. Quando a pessoa tem esse encontro com Jesus, para ele ter uma prova se ele tem Jesus morando dentro dele, o Espírito de Cristo, ele tem um coração mudado. Ele não guarda rincha, mágoa. Ele não vai dizer que ele fica irado. A Bíblia disse: ireis, mas não pequeis. Irar, você fica irado com a injustiça deste mundo, você fica irado com a pessoa, com o pecado, qualquer coisa. Mas não pequei, não xingue, não blasfêmia, não fala. A Bíblia diz: aquele que chamar teu irmão de raca, quer dizer de bobo, já é digno da geena. Nós não podemos falar para nós: ô, seu bobo. Pecado. Você vê? Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele transforma a pessoa. Ele passa a ser uma nova criatura, não é uma velha. A velha criatura já passou. A pessoa na igreja, ela não deve guardar sentimento de nada. Às vezes acontece algo assim, entre os irmãos, ou mais é lá fora, ou qualquer uma fala meio atrapalhada, que não deveria falar, e levar aquilo a sério, ficar sentido, afastar da igreja. Eu não vou contar o que é, quem é, que conversou. Mas alguém falou, era visitante, deixou de vir na igreja. Eu não me lembro, né? Como é que é a conversa? Eu não sei. Aí outro irmão brincando falou para ela. Eu não sei se ela falou que ela queria encostar. Eu não me lembro. Você lembra, minha velha? O que foi? Falou. Aí eu falei: professor, a encosta aí no muro, na parede. Uma coisa assim que eu não me lembro. Não quis voltar mais. Mas porque não tem o coração mudado. Então nós devemos amar. O amor cobre multidão de pecados. O amor, ele olha, ele é sofredor, ele não vê os defeitos. Mesmo que vê, ele perdoa. Aqui não afeta. A pessoa que ama, nada afeta ele. Ele agradece as pessoas. Ele não fica brigando no trabalho, no serviço, brigando com o patrão, com o encarregado, de forma nenhuma. Eu sei, porque eu já passei por essa experiência. Eu trabalhei
Lá em Bauru, lá, aqui trabalhava, não tinha patrão, não tinha empregado, eu era livre. Mas lá, eu sei o que é difícil disso, trabalhar, tem encarregado, fiscal, na firma tem vários, olhando a gente trabalhar, falando as coisas. Tem hora que você fica... Uma vez eu perdi a paciência, mas na hora eu fui me retratar com a pessoa. É essa a atitude do cristão. Então, aí ele disse aqui, ó. Ele dá o teu coração, e o coração de tua descendência, para que ames ao Senhor. Aí vem mais, é plural, vem mais. Que ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você vê só o coração e a alma. É para amar a Deus, a fim de que tu vivas uma vida com prazer de servir ao Senhor. 7. E porá o Senhor teu Deus todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. E tu voltarás e ouvirás a voz do Senhor, e cuidará em cumprir todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno. Que bênção, irmão. E te fará o Senhor teu Deus prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se sobre ti, para te fazer bem, de maneira que se alegrou sobre os teus pais. Então, a restauração que nós vemos, que ela é completa. Se note bem que ele fala de tudo. Quem mexe com lavoura, ó, o fruto do teu ventre, ó, dos teus filhos, fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto de tua terra, nos teus bens. Então quer dizer que aqui nós vemos a restauração de todas as coisas, uma restauração completa. E o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, prediz isso também em Romanos 11, 26. Assim toda a Israel será salva. Então é isso, irmãos. Então vamos lembrar que é o arrependimento. Necessário é o arrependimento. Arrepender. Nós cristãos devemos sempre viver em arrependimento. Não é porque nós arrependemos para aceitar Jesus Cristo dos pecados. Não precisamos arrepender mais. Nós sempre tem que estar arrependendo, confessando nossos pecados, arrependendo do que nós fizemos ontem ou uma hora atrás, arrependendo do que fez e procurando, olhando para a frente para seguir Jesus. E pronto, olhar com os olhos da fé, olhar para os outros com um olhar com amor, não olhar com malícia, que é a coisa mais que Deus abomina, talvez, é a malícia, é olhar para uma pessoa, se ele não te falou nada, isso aí é pecado, isso. Malícia, aliás, malícia, interpretar uma coisa que não é, insistir que é. É isso, é aquilo, e não é. Agora, quando a pessoa fala, ou ela faz, você vê, então tudo bem. Mas não querer saber o pensamento dos outros, só por jeito de olhar, por jeito de andar e tal, não. Ou a pessoa passa perto, não fala não bom dia, boa tarde, e vai falar que, vixe, aquele crente não parece cristão, não falou bom dia, não falou boa tarde, não olhou, o que é isso? Para saber o que ele está pensando, ele está distraído, deve ver, acontece isso comigo, você vai distrair, você passa e não vê. Não deu com a mão? Não. Não deu um abraço? Não é isso. Isso aí não é amor. Está abraçando, está beijando, irmão abraçando, isso não é amor. Tem algum que é bem carismático, abraça e tal, mas não quer dizer que é isso. Aquele que não abraça não ama. O amor é dentro, é no coração.
Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, agradecemos por esta palavra, agradecemos pelo culto já terminado, agradecemos pelos irmãos, pelos visitantes, e nos dê, Pai, uma boa noite, uma boa semana a todos, que possamos estar novamente aqui na quarta-feira para cultuar o teu santo nome. E aqueles que não vieram, tu esteja também abençoando, como lembrando mais uma vez do irmão José Vicente e a sua família, sua sogra que está internada, a lembramos também da irmã Francelina, e também a lembramos também ao pai, o irmão Félix, onde está neste momento a família dele. E a lembramos de toda a família e de todos os irmãos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.